Olá, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor e hoje um contador de causos, né? E hoje quero falar com vocês sobre democracia. Bom, democracia. Ontem, 29 de 5 de 2020, escutando dois jornalistas que têm o apreço e que demonstram uma cultura imensa, pelo menos na minha opinião, Reinaldo Azevedo, né? E Marco Antônio Villa. Depois de assistir os dois, fiquei pensando: será que todo mundo tem ideia do que é democracia? E eu estou firme nisso? Aí retalhei rapidamente esse texto para poder pensar e refletir com vocês, né? Então vamos lá. Ao longo da história, passamos por vários tipos de regimes políticos e organização social. Feudalismo, absolutismo, monarquias, ditaduras. Enquanto sociedade, experimentamos várias maneiras de nos organizar. Atualmente, o regime que mais funciona é a democracia. Mas isto não significa que ela seja nova. Presente desde a antiguidade, apenas nos últimos séculos foi instituída na maioria das nações ao redor do globo. A democracia ocidental tem origem em Atenas, na Grécia clássica. Os gregos antigos criaram a ideia de cidadania que se estendia àqueles que eram considerados cidadão, né? E poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da política da cidade. Né? É bem claro a gente entender que estavam de fora, que não eram cidadãos, né? As mulheres, os escravos, os estrangeiros, as crianças e a grande massa dos pobres. Né? A democracia era restrita e começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo moderno, que por meio do republicanismo passaram a advogar por uma participação política de todas as classes sociais. Ainda na modernidade, apesar de avanços políticos e de uma ampliação do conceito de democracia, as mulheres não tinham acesso a qualquer tipo de participação democrática ativa nos países republicanos. Fato que somente começou a ser visto e revisto com a explosão, desculpe, do movimento feminista, que culminou na liberação pela primeira vez na história, do voto feminino, se não me engano, em Nova Zelândia, em 1893. Não existe um tipo de regime político democrático. A democracia divide-se basicamente em direta, participativa e representativa. E mesmo assim, há diferenças de opinião por vários historiadores. As democracias podem ser classificadas quanto aos tipos diferentes, com base no modo como se organizam e também pode apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Por isso, o termo é amplo e de difícil definição, pois o simples ato de dizer que a democracia é o poder do povo ou de associar democracia à prática de eleições não define o conceito em sua totalidade. Vamos pensar aqui em três tipos básicos de democracia. Primeiro, né, clássico, a democracia direta. É a forma clássica de democracia exercida pelos atenienses. Não havia eleições de representantes, havia um corpo de cidadãos que legislava. Os cidadãos reuniam-se num local público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, onde eram criadas, debatidas, alteradas as leis atenienses. Cada cidadão podia participar diretamente, emitindo as suas propostas legislativas e votando nas propostas de leis de outros cidadãos. Os cidadãos preparavam-se mediante o estudo de retórica, do direito, da política, para as assembleias. Era um narcisismo total, devia ser, né? Eram considerados cidadãos apenas homens, em sua maioridade nativos de Atenas ou filhos de atenienses livres, né? As decisões, então, eram tomadas por todos, o que era viável devido ao número reduzido de cidadãos. Né? Parece que conta a história aí que esse pessoal da Assembleia chegava em torno a cerca de 1.200 pessoas. Não sei direito, corrige-me se eu estiver errado. Né?
Democracia representativa. Essa aí é legal, é interessante, mais próximo de nós. É mais comum entre os países republicanos do mundo contemporâneo. Né? Opa, mas peraí, o que é essa história de republicano? Um país republicano, meus amigos, é um país cujo regime de Estado não é imperialista. É república o país em que seu regime é democrático e os líderes são escolhidos pelo voto da população e não por um golpe ou pelo trono passado de pai para filho. Né? Bom, vamos lá. Pela existência de vários territórios de inúmeros cidadãos, é impossível pensar em democracia direta como a da Grécia. As democracias representativas são regidas por constituições que estabelecem um Estado democrático de direito. Puxa vida, até que enfim a gente entende o que é um Estado democrático de direito. Nessas organizações políticas, todo cidadão é considerado igual perante a lei e todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver desrespeito à Constituição, que é a carta maior de direitos e deveres do país. E os cidadãos elegem representantes que vão legislar e governar em seu nome, sendo representantes do poder popular nos poderes executivo e legislativo. A vantagem desse tipo de organização política é a exequibilidade e sua desvantagem é a brecha para a corrupção e para a atuação política em benefício do bem privado e não do bem público. Por ser um sistema em que a participação política não é exercida diretamente, mas por meio de representações, ele é chamado de democracia indireta. Democracia participativa agora. Nenhuma democracia direta, como era feito na antiguidade, e nem totalmente indireta, como acontece com a democracia representativa. A democracia participativa mescla os elementos de uma e de outra. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e do legislativo. Mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. Muito difícil, né, com um país de 200 milhões de pessoas. Essa participação acontece nas assembleias locais, em que os cidadãos participam ou pela observação de líderes populares, nas assembleias restritas, que podem ou não ter direito a voto. Também acontecem plebiscitos, para ser feita uma consulta popular antes de tomar-se uma decisão política. Esse tipo de democracia permite uma maior participação cidadã, mesmo com ampliação do conceito de cidadania, e pode ser chamada de democracia semidireta, né? Semidireta. No mundo ocidental, em geral, consideram-se a democracia representativa como o regime político mais eficaz por promover maior liberdade e direitos para os cidadãos com um mínimo de abuso do poder político. Entretanto, existe uma série de críticas à democracia representativa, formal e indireta, tal qual ela se desenvolveu nos países ocidentais, acusando-a principalmente de favorecer uma minoria detentora do poder econômico. Sempre é isso, né? O vil metal. Os críticos à democracia representativa consideram que houve um abandono dos ideais democráticos nas mãos de representantes, que não se preocupam de fato com a coisa pública. Argumentam ainda a impossibilidade de manter um sistema autenticamente democrático frente à influência crescente da riqueza e da enorme desigualdade social, a irrefriada corrupção, a escalada da violência e a disseminação de ódio, preconceito e guerras. O Brasil, nosso querido Brasil, tem uma história democrática extremamente curta. Ela surgiu inicialmente no governo de Getúlio Vargas entre os anos de 1934 e 1937. Em 1945, houve uma nova tentativa de retomada do processo democrático que durou até 64. A partir de então, os militares deram um golpe e tomaram o poder, instituindo a ditadura militar, que vigorou até a década de 80. Após esse período, em 85, surgiu o que hoje conhecemos como democracia no Brasil. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, em vigor até os dias de hoje. Ela é o maior símbolo da breve história democrática do Brasil, garantindo os direitos de cidadania e a busca por igualdade e justiça social. Entender o processo político
organização da nossa sociedade é fundamental para saber exatamente de que forma o governo pode ser cobrado e como podemos colaborar para alcançar o objetivo de melhoria da qualidade de vida de todos. E quando observamos a história do Brasil, conseguimos perceber que a democracia ainda é muito frágil e pouco consolidada no nosso país. Por isso, garantir seu exercício é a melhor maneira de buscar um futuro melhor para a nossa sociedade, para nós, nossos filhos, nossos descendentes e para todo o povo. Né? Então é essa história, né? O que está acontecendo no Brasil agora. Tem um grupo que está no poder que quer acabar com a democracia, quer falar que está fazendo democracia, uma democracia que é particular e determinada para um pequeno grupo que tem poder econômico, não cultural, mas econômico, né? E aí, será que estamos capacitados para entender as notícias políticas do Brasil atual? Será que conseguimos ter autonomia para chegar a uma opinião pessoal e madura? Ou ainda estamos sendo levados por mitos e pelas apelações de grupos com interesses diversos? Bom, meus amigos, boa reflexão e até o próximo texto. Beijos e até logo. Siga o meu canal do YouTube.